Bem-vindo ao canal de Química Online, explicando a química para todos. Bem-vindo a todos. Neste bloco de aula da Química Orgânica, nós vamos falar sobre o conceito atual de Química Orgânica, pois como nós vimos lá no histórico, o Friedrich Wöhler, quando ele fez a síntese da ureia, ele derrubou o conceito de química orgânica que precisava ser atualizado e também derrubou a teoria da força vital. Então agora, qual é o conceito atual de química orgânica? Além do conceito, nós vamos falar sobre a importância da química orgânica em nosso cotidiano, tá bom? Como é que essa química está ligada com a tua vida? Então vamos entender isso um pouco. Bom, primeiro vamos falar do conceito atual. Qual é o conceito atual? Bom, o conceito atual de química orgânica, ele foi postulado por Kekulé, tá? Então, Kekulé, que é o nome do cientista, ele que propôs o conceito que nós usamos hoje. Então, segundo Kekulé, a química orgânica seria a parte da química que estuda os compostos do carbono. Olha só, os compostos que o carbono forma, com propriedades características, ainda tem isso, tá? Não botei tudo aqui, mas estuda os compostos orgânicos com propriedades características. Quer dizer isso, propriedades características? Significa que nem todo composto que o carbono forma, é um composto orgânico. Para ser um composto orgânico, química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono, ok? Com propriedades características, Em outras palavras, tudo que é orgânico tem carbono, isso é uma verdade absoluta. Se ele é orgânico, ele tem carbono. Não existe composto orgânico sem carbono. Por que não? Porque química orgânica estuda os compostos do carbono. Então, todo composto orgânico tem carbono. Professor, só carbono? Lógico que não. Ele tem uma gama de elementos, mas o carbono sempre está no meio da sacanagem. Não pode existir composto orgânico sem o carbono. O próprio conceito já fala isso. Estuda os compostos do carbono. A química orgânica é conhecida como a química do carbono. Tá ok? Bom, agora cuidado. Tudo que é orgânico tem carbono? Verdade. Mas nem tudo que tem carbono é o que? Orgânico. Nem sempre. Nem sempre tudo que tem carbono é orgânico, justamente porque eu falei que o conceito estuda os compostos de carbono com propriedades características. Então, existem certas propriedades para ser um composto orgânico, tá? Então, existem compostos que não são orgânicos apesar de ter carbono. São chamados ou apelidados de compostos de transição. É um nome que é dado para esse tipo de composto, que ele tem carbono, mas são inorgânicos. Olha só, eles são estudados pela química inorgânica e não pela química. Mas por que, professor? É porque eles não têm as características necessárias, apesar de ter carbono, para ser um composto orgânico. As características desses compostos são os compostos inorgânicos, simples. Tá entendido? Então, quem são eles? Os principais: CO2, que é gás carbônico, que é um óxido, pertence ao grupo dos óxidos. CO, que é monóxido de carbono, pertence ao grupo dos óxidos. Ácido carbônico, olha o nome, ácido carbônico, tá? Ácido cianídrico, HCN, tá? Isso aqui é um HCN, tá meio dá um reflexo aqui, mas aqui é HCN, ácido carbônico. HCNO, tá? Ácido carbônico não, desculpe, tá? Ácido cianídrico. HCNO, tá? Ácido ciânico, tá bom? E o carbonato de cálcio. Então, esses são alguns exemplos, tá? Existem muitos outros, mas alguns exemplos que mostram que tem substâncias que têm carbono, mas não são estudadas pela química orgânica, tá certo? Então, cuidado com isso. Todo composto orgânico tem carbono? Sim, verdade. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico, ok? Como é que eu vou saber? Infelizmente, botando no meio do chifre os principais compostos inorgânicos que têm carbono, que são esses, tá? Ou
ou mais adiante tu vai aprender as características do composto orgânico, né? Quais são as características do composto orgânico? Nós vamos aprender mais adiante. E aí você vai poder diferenciar melhor. Mas o importante é você saber agora que esses compostos não são orgânicos. Ok? Bom, outra coisa que nós temos que saber nessa fase é como a química orgânica está relacionada com o teu cotidiano. Ela está presente no teu cotidiano? Tu estuda química orgânica para quê? Bom, para conhecer o teu cotidiano, a tua vida, cara. Ela está presente no teu mundo. Aonde estão compostos orgânicos? Ou seja, compostos que tem carbono, né? Todo composto orgânico tem carbono. Nos combustíveis, olha. O petróleo é uma mistura de compostos orgânicos. Tá? O álcool combustível, que vem também da cana-de-açúcar, aqui no nosso caso, no Brasil, cana-de-açúcar, também é um composto orgânico. Açúcar é um composto orgânico. Então você tem medicamentos, a maioria absoluta é composto orgânico, tá? Mais de 99%, tudo composto orgânico, os medicamentos, os corantes e pigmentos que o homem usa, em geral também, a maioria absoluta é orgânico. Tecidos, olha só, a roupa que você usa, cara, os tecidos são fibras orgânicas. Os polímeros, talvez o único que você tenha uma dificuldade de entender é polímero. Tu nunca ouviu essa palavra? Polímero, poli significa vários, meros é uma unidade. Então, polímero é uma coisa que se repete várias vezes. É como se fosse uma substância multiplicada milhões de vezes. Uma determinada parte, uma substância multiplicada milhões de vezes. Então, você chama isso de polímeros. Isso é muito comum na química orgânica, os polímeros, tá? Então, os polímeros, exemplos de polímeros, as borrachas que você usa, os plásticos que você tem, né? Tudo que é de plástico aí é um polímero. Então, PVC que você usa no forro da casa, tá? Então, tudo que é tipo de plástico ou borrachas, tá? São polímeros. Então, notem como a química orgânica está presente na tua vida. O teu próprio corpo, cara, ele tem milhões de compostos orgânicos no teu corpo, as vitaminas, as proteínas, as gorduras, tá? Então tudo isso é orgânico dentro do teu corpo. Então a química orgânica ela está presente intensamente na nossa vida, tá? E outra coisa importante, existe muito mais compostos orgânicos do que inorgânicos. São mais de 19 milhões de compostos orgânicos conhecidos. Detalhe, conhecidos, ou seja, aqueles que eu me conhecem, tá? Falta os que ele não conhece ainda. Então, os conhecidos, tá? São mais de 9 milhões e os compostos inorgânicos, eles beiram aí 1 milhão de compostos orgânicos, tá? Então, esse número pode estar um pouquinho desatualizado, mas é nessa faixa aí para você ter só a noção de diferença. Existe muito mais composto orgânico, né? 19 milhões ou mais, e tá? Inorgânico talvez não chegue a 1 milhão. Então, a diferença é muito grande, tá certo? Então nós finalizamos este bloco, tá? Bom estudo para vocês, até a próxima.